Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer aqui mais um vídeo de curiosidades. Hoje um pouquinho diferente, eu vou trazer alguns casos reais de peças que falharam, peças que quebraram e contar bem por cima ali a história um pouco dessas peças, tá? Mas é uma maneira didática ali para vocês entenderem quando pegar umas peças falhadas na mão, por onde começar essas análises. Então, se você acompanha o canal, se você curte esses vídeos, deixa um joinha no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, me procura também no LinkedIn, no Bonel, tem muito conteúdo bacana por lá, tudo bem? Eu vou cortar o vídeo aqui agora, vou virar a câmera para mostrar a manipulação dessas peças para vocês, tudo bem? Vamos lá! O primeiro caso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, essa daqui é uma pecinha de poliamida, tá? Ela é uma poliamida 66. E qual que foi o problema dessa peça aqui? Ela era uma flange, tá, de vedação, aqui está um perfil dela cortado, então a peça aqui ela seguiria, né, ia ficar um arco, e teve uma degradação ali, derreteu a peça ficou com esse aspecto um pouco derretido. E na análise de falha, o que aconteceu? A gente verificou que na verdade o problema não estava na peça, mas o problema estava numa bateria automotiva, e essa bateria ela acabou vazando por algum outro problema e vazou e caiu nesta peça de poliamida, e a peça ela ficou bem derretida, e a gente conseguiu replicar essa falha, esse aspecto que vocês podem ver aqui da peça. Ela fica bem derretida mesmo, tem uma certa descoloração, tá? Ela fica meio cinza, né? E aqui uma coisa interessante é o seguinte, e aí fica uma dica para vocês. Muitas vezes algumas coisas que são mais fortes necessariamente são mais agressivas, tá? O que eu quero dizer com relação a isso? A bateria ela tem ácido sulfúrico e ela tem um percentual ali de concentração de ácido sulfúrico. Se eu não me engano, tá? A maioria das baterias trabalham ali na ordem de grandeza de 37% de concentração de ácido sulfúrico no líquido ali, né, na água de bateria. E qual que é a diferença dessas três peças aqui? Eu conduzi essa análise de maneira gradativa de concentração. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal pergunta se, poxa, mas a bateria ela não usa 100% de ácido sulfúrico. Será que naquela concentração que até então o pessoal estava considerando baixa vai chegar nesse ataque? E olha que interessante, quando a gente olha aqui essas pecinhas de 37%, você vê que a gente teve um derretimento bastante grande da peça. Na verdade, essa peça ela até continuava por aqui, mas uma parte ela foi de fato dissolvida no ácido, tá? E quando a gente aumenta a concentração, aqui nesse caso a gente fez com 50%, eu não sei se dá para perceber, mas a peça ela não está tão ruim quanto essa peça aqui, de 37%. Ou seja, parece que atacou até um pouco menos esse ácido aqui com 50% de concentração. Quando a gente pega uma peça, uma outra peça aqui, ó, você vê que a peça tinha fibra de vidro, né? Dá para ver essas regiões aqui, ó. Deixa eu pegar uma. Dá para ver essas regiões aqui, ó, que você consegue ter essa aparência de fibra, mas a peça ela não ficou tão degradada quanto a peça com 37%. E quando a gente aumenta a concentração, você vê que ela volta a aparecer ali a de 37%, né? Ou seja, ela tem uma degradação aqui bastante forte. Ela não chega a derreter a peça como ficou a peça ali de 37% de concentração. Ó, dá para ver que essa peça aqui, ó, ela ficou bem mais agredida, mas ainda assim agrediu um pouco mais. Ou seja, quando eu estiver fazendo algumas análises de falha, às vezes a concentração ali do seu químico, ela influencia sim, tá? Por vezes, alguns químicos mais fortes vão ser mais agressivos, mas algumas vezes não. Então, talvez quanto mais dissociado estiver esse ácido, mais diluído mesmo, pode ser que ele tenha um efeito sim mais agressivo, tudo bem?
Um outro caso que eu gostaria de trazer para vocês aqui é esse caso aqui, ó, que ele é bastante emblemático. Isso aqui era uma carcassinha de de polipropileno. E o que aconteceu? Essa peça, quando ela foi injetada, ela trincava bastante numa região sempre específica, e numa análise praticamente com fotos, sem muita técnica de microscopia, a gente tem aqui, ó, uma formação, e que faz sentido ali com a construção da peça, de uma junta fria aqui, ó, uma questão de preenchimento de molde aqui, ó, bastante ruim, ó. A gente tem essa formação aqui, ó, dessa linha, tá bom? Então muitas vezes as falhas elas não estão relacionadas a material, mas muitas vezes elas estão relacionadas a processo, tudo bem? Outra coisa bastante interessante aqui é o seguinte, ó, a gente consegue ver aqui, ó, como se fossem umas deformações em X. Ó, aqui já teria outra, aqui teria uma outra, e aqui também, ó, você vê que tem um risco de fora a fora, você tem essa marca na peça. O que que é isso? Muitas vezes não, o pessoal chama até de marcas de pia. Essas marcas aqui, ó, elas são formadas por algumas condições de processo que não ficam tão otimizadas, ou em alguns casos não é possível otimizá-las, mas elas formam, ó, a parte de ranhura, de nervura das peças, tá? Então a gente vê aqui, ó, aquele risco de fora a fora e aquele X que a gente estava mostrando aqui, ó. Então a gente tem o X, tá vendo? Bem na parte da ranhura, na face oposta da ranhura. E mesmo assim tem essa formação aqui, ó, que ela é um X, mas essa parte você não tem nenhuma ranhura. Essa daqui realmente é uma junta fria, tá? Então tem uma junta fria aqui bem ruim. É um ponto que provavelmente essa peça pode sim quebrar se estiver sofrendo algum esforço. Um outro caso que eu gostaria de trazer aqui para vocês é esses aqui, ó. A gente tem algumas peças aqui para mostrar, eu até deixei com papel branco porque elas estão bem quebradiças. E o que que é esse daqui? Isso daqui é uma peça também de polipropileno, tá? Não vem a caso agora qual peça era, mas à medida que a gente vai degradando essa peça, oxidando essa peça, ela vai adquirindo um aspecto bem característico. E aí, qual que é esse aspecto? Se a gente observar aqui, essa peça ela foi deixada em estufa, tá? De ar circulante a 150 graus, ela é uma peça de polipropileno, e à medida que o tempo foi passando, a gente foi avaliando em algumas horas a degradação dessa peça. E o que acontece? Algumas peças da linha automotiva, elas têm uma exigência bastante grande de tempo e temperatura que elas ficam em estufa para forçar, para acelerar essa degradação, e a gente tem uma relação com a vida útil de aplicação do veículo. Aqui, ó, com algumas horas, como é que começa essa degradação? Essa parte aqui da peça, ela já está queimada. Ao tato, se a gente passar aqui a mão, a gente sente que ela está mais áspera. É possível até ver que ela está mais áspera, essa superfície aqui, ó, essas marcas aqui, ela tem um aspecto bastante rugoso, e ele foi caminhando essa degradação para essa área aqui, ó. E essa área aqui ainda não está rugosa, ela está bastante lisa. É até possível ver um pouco, ó. Aqui tem uma impressão digital minha, que eu estou manipulando a peça, mas a peça ela não está degradada neste ponto aqui. Aqui a gente pode ver até uma trinca, ó, também. Tá vendo que foi nascendo desse ponto aqui, que era uma outra superfície da peça que vinha para fora aqui desse plano. Mas o que que acontece? Essa peça, quando ela vai oxidando, ela vai exudando esse material, algumas vezes ela fica até um pouco pegajosa, no caso do PP, com aquele aspecto de vela, e outras vezes ela começa a ficar áspera, tá? Essa peça ainda, ela ainda está um pouco íntegra, ela não está muito completamente sem estrutura. Então, se a gente forçar um pouco aqui, ó, a gente consegue ainda manipular ela. Conforme o tempo foi passando, né, e aí eu deixei essa peça
É a mesma peça, está um pedaço diferente. Ó, aqui nós conseguimos ver, ó, que é a mesma peça, só que com maior tempo de estufa. Ou seja, no tempo total de ensaio que solicitava aquela situação, naquela ocasião, a peça ela perde completamente a integridade. E aqui eu vou quebrar para vocês verem, ó. Ela vira um pó mesmo. A peça literalmente esfarela. Ela perde completamente a integridade, tá? Ou seja, essa peça ela está completamente degradada. Ela não vai ter uma função, não vai ter uma vida útil esperada em campo, tá? E aquele aspecto que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, ó. Aquele aspecto rugoso, ele se mantém na peça, tá vendo? Aqui você consegue ver, ó, que a peça ela tá bastante rugosa, bastante marcada. Tem que até segurar um pouco de cuidado, porque senão ela vai quebrar, ó. Ela tá toda... Você vai soltando a peça com a mão bem facilmente. Ó, e a peça ela fica bem rugosa, então se vocês forem ver a diferença aqui, ó, é uma diferença bem gritante, superficial, mas até ao tato mesmo, né? Quando você manipula a peça é possível ver. E uma coisa interessante é, algumas peças elas têm essa degradação que ela fica apenas rugosa. Outras peças, embora seja do mesmo material, ela tem um aspecto térmico aqui que ela é um pouco diferente, tá? Ela fica também, ó, essa peça aqui ela ficou sem integridade, tá? Ela é um outro material. E o que eu queria mostrar aqui, ó, é essa característica de falha, que ela é bem característica de peças falhadas termicamente, tá? A gente tem um aspecto aqui, ó, que fica com esses quadriculados aqui, começa a formar esses sulcos, mas sempre tem esses aspectos aqui na longitudinais e alguns cruzamentos, tá? Então, ó, aqui também, ó, aqui dá para ver até um pouquinho melhor, ó. A gente tem esse aspecto aqui bem rachado, parece aquele chão de deserto, né? E a peça ela fica completamente degradada. Em alguns casos até possível ver, parece que ela começa a desplacar, ó, da superfície para dentro. Também é o mesmo caso de degradação térmica. Em alguns casos ela fica rugosa, em alguns casos ela fica com essas marcas. Normalmente, quando a peça ela tem alguma fibra, alguma carga, algum talco, ela tende a ficar um pouco mais rugosa, e quando a peça ela está pura, ela tende a ter esse aspecto mais quadriculado ali nas longitudinais, tá? Então, normalmente esse aspecto aqui, em linhas gerais, ele acontece em peças sem qualquer reforço cerâmico, qualquer reforço de fibra de vidro, de talco, de caulinho, de qualquer carga mineral, tá bom? Então, pessoal, são esses vídeos, essas peças que eu gostaria de ter trazido para vocês hoje. E aí umas dicas aqui bacanas. Eu falo muito sobre normas, né? Eu falo muito sobre ensaios normatizados, e esses assuntos assim são bem importantes, bem relevantes para as áreas de análise de falha, de aplicação, de laboratório. E qual que é a dica que eu gostaria de deixar aqui para vocês? Os ensaios, muitas vezes a gente não faz apenas para homologação de uma peça ou para fazer um check. Então a gente pega uma peça, por exemplo, vou até pegar aqui, ó, pega num corpinho de prova, coincidentemente eu tenho aqui, ó, por exemplo, um corpinho de prova de flexão, né? Muitas vezes a gente usa esse mesmo corpo de prova para fazer HDT, né? Um corpo de prova aqui, ó, transparente, mas dá para ver, de tração, nessas gravatinhas de tração. Nem sempre a gente faz os ensaios só para homologação, então para ver se a resistência ela está boa ou ela está ruim, se uma flexão está boa ou se ela está ruim, se o ponto de fusão está ok ou se não está ok. Por que eu estou falando isso? Essas peças que eu acabei de mostrar para vocês, é possível sim tentar replicar essas falhas e acompanhar com algumas técnicas de análise. Então, por exemplo, aquelas peças lá, se você tiver a peça original,
e você for fazer, tiver uma suspeita de falha térmica, por exemplo, uma oxidação ali prematura da peça, você consegue pegar essa peça virgem, tira um pedacinho dela, guarda, e coloca ela numa estufa ali, conforme o ensaio normatizado que você for fazer. E se for, por exemplo, uma peça em polipropileno, 150 graus, que vai ficar durante 1000 horas na estufa, tira uma peça ali a cada 100 horas ou 200 horas e acompanha desde a peça sem nenhum envelhecimento até o final do ensaio e tira um pedacinho dessa peça e faz DSC e FTIR e vai comparando ao longo do tempo esses testes. O que você vai perceber? Essa temperatura de fusão ali, ou uma temperatura de transição vítrea, no caso de um polímero amorfo, ela tende a mudar, sim, com o tempo de oxidação. Então, um PP que começou ali com uma temperatura de fusão, por exemplo, em 180 graus, você vai ver que ele vai diminuindo, 180, 176, 174, 165, 160, 148, até onde for ali a oxidação. Além disso, é comum também você ver que picos que são mais estreitos em materiais virgens, eles tendem a ser mais abertos e menores para materiais já degradados. Tá? Então é um comportamento ali que você pode também visualizar. Por exemplo, na entalpia de fusão, se o seu equipamento conseguir medir essa variável também. O FTIR, conforme você vai oxidando o seu material, você vai formando ali um pico bastante característico de carbonila, é uma dupla O na sua cadeia polimérica, que, por exemplo, nos casos dos polipropilenos, não é para ter. Então esse pico ele, que não tinha na peça virgem, ele começa a surgir e ele vai aumentando de intensidade à medida que a degradação ela ocorre. Se o seu material já tiver esse pico formado, você vai ter no material virgem esse pico, e à medida que a degradação ocorre, você vai ver que esse pico ele vai ficando cada vez mais pronunciado à medida que mais oxidação ocorra na sua cadeia polimérica, tudo bem? Então as normas elas não são só para tá bom, tá ruim. É possível sim utilizar essas normas como uma base ali, como um meio mais investigativo do problema. Em alguns casos, por exemplo, se for de maneira bastante controlada, se outras condições ali forem previstas, mas se você, por exemplo, trabalha numa peça que faz aquele componente, você recebeu uma peça sua falhada de campo e você tem certeza que aquela peça é sua, que foi feita com aquela resina e tudo mais. Ainda que não seja o único fator de degradação, por exemplo, a oxidação, é possível você fazer esse ensaio controlado em estufa e ter valores ali tanto de altura de pico e de temperatura de fusão, entalpia de fusão, o valor mesmo do pico ali de fusão, e você testar a sua peça que veio de campo e tentar imaginar ali, ó, por interpolação, aonde é que está localizada aquela peça, para saber se ela teve um problema de aplicação, se ela já está a um tempo útil de vida ali maior do que teria, por exemplo, uma garantia da peça. Então sim, é possível ter essa correlação, não vai ser a correlação extremamente precisa, dependendo do equipamento que você tiver e dos recursos que você tiver, mas é possível sim ter esse tipo de informação que vai te ajudar bastante na sua análise de falha. Tudo bem? Então por hoje tudo que eu tinha que trazer para vocês era isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo dessa série de Por que as Coisas Quebram.